Gênesis capítulo por número 22, versículo 1 a seguir nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferecereis ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-lo-a sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deverás te abençoarei, e grandiosíssimo multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua semente serão bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia! Repita comigo: porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia! Pai, nós rendemos graça pela tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nós já temos sentido a tua presença no nosso meio. Pai, nós declaramos o teu favor e o teu agir. Tu tem liberdade para falar conosco nessa noite. Tu tem liberdade para agir no nosso meio conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Assim nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo de número 22 do livro do Gênesis é uma passagem bastante conhecida. Mas vale nós lembrarmos que é um dos relatos mais dramáticos que tem no Antigo Testamento. É o momento a qual Deus aparece a Abraão mais uma vez e pede para que ele sacrifique o seu filho. A Bíblia diz no versículo 22, que Abraão aqui é provado, e nós sabemos que o nosso Deus, ele não trabalha com esse negócio de vou tentar alguém, mas ele é provado aqui a sua fé. Nós vamos observar no Novo Testamento que o próprio apóstolo Tiago, ele mostra como é a maneira que o nosso Deus lidar com o seu povo.
Mas nós vamos observar no capítulo de número 22 do livro do Gênesis que o texto vai nos mostrar que a fé de Abraão é provada. E não valia tão somente, Deus ele não é onisciente, onipresente, onipotente, ele não sabia do coração de Abraão, para que necessitasse agora de que ele fosse ali sacrificar o seu filho. E nós sabemos muito bem, já estudamos aqui há poucos dias, porque a fé sem a obra é morta. Para que a fé venha a ser realizada é necessário, também a obra está acarretada, está junto para se realizar. E nós vamos ver, irmãos, nós sabemos, conhecemos muito bem a história de Abraão, sabemos muito bem que Deus ele tira Abraão de uma terra onde havia muita idolatria. Pessoas ali sacrificavam os próprios filhos a deuses estranhos. A lei vai nos dizer em Levítico que o próprio Deus abominava sacrifício humano. Só que esse Abraão, Deus pede para ele sair daquela terra, do meio da sua parentela, porque Deus iria mostrar uma terra. Até então ele sai dali. Esse homem, ele tem uma intimidade com o Senhor, Deus está sempre falando com ele. Mas o interessante disso tudo é que Deus sempre vai dizer, vai que eu te mostrarei. Vai adiante. Então observe que nem tudo o Senhor já está deixando claro como seria, mas que ele deveria crer, que ele deveria obedecer o que Deus estava falando e prosseguir. É por isso que ele é conhecido como o pai da fé. E desde quando ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, ele já mostra fé, ele já mostra acreditar no Deus Todo-Poderoso. Então observe que Deus ele faz promessas a Abraão e em meio a toda a sua trajetória nós vamos ver Deus cumprindo as promessas de Abraão. Nós vamos ver este homem prosperando em meio a uma terra seca, prosperando em meio ao deserto, porque estava debaixo de uma promessa de Deus, porque estava dando ouvidos e obedecendo ao que Deus havia falado. E nós vamos observar que em meio a essa trajetória de Abraão, existiram altos e baixos, existiram momentos de dificuldade a qual esse homem vai passar. Mas Deus está dizendo, através da tua vida, eu irei fazer uma grande nação, irei separar um povo através da sua semente. Mas Abraão, ele vai vendo se cumprir tudo que Deus está dizendo. Abraão vai vendo a sua criação aumentando. Abraão vai vendo a prosperidade, ele alcançando e se multiplicando na sua vida. Mas Abraão, até então, ele não tinha nenhum filho. Porque a sua esposa, Sara, ela não poderia gerar filhos. E Deus estava dizendo em todo o tempo, desde o primeiro dia que Deus fala, aparece Abraão para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, ele diz que vai multiplicar a sua descendência. Chega o momento ao qual ele diz, tem o meu servo aqui, a qual ele vai herdar todas as minhas coisas. Abraão já não estava imaginando mais em ter um filho. Mas Deus diz, você vai ter um filho. E não vai ser sobre este homem que está aí sobre o comando das suas coisas. Mas em meio a essa trajetória, esse percurso de Abraão, ao estarem já avançado de idade, ele resolve com a sua esposa tentar dar o seu próprio jeito, tentar, quem sabe, dar uma força, como diz o povo por aí, dar uma força para que venha se cumprir as coisas. E aí você vai ver que as coisas vão embaraçar, porque eles tentaram fazer do seu jeito. Ele combina com a sua esposa, ela oferece uma da sua serva Agar, para que Abraão venha se deitar e ter um filho. Eles dizem, pronto, agora vai. Mas aquilo ali causou um transtorno. Aquilo ali causou, em meio a essa trajetória de Abraão, em meio a esse percurso, causou problemas. E Deus está dizendo, vou eu cumprir, vai se multiplicar, e vai ser através da vida de vocês, e quem vai gerar é Sara. E por conta, e nós vamos ver a importância que tem a semente, porque ele vai ter um filho com a escrava Agar, mas Deus diz, através desse aí, vai gerar um grande povo. Por quê? Porque a semente era de Abraão, ele foi separado para multiplicar mesmo. E Deus diz, será um grande povo também, mas não vai ser através de Ismael. Deus não descarta, irmãos, ninguém.
Mesmo através do próprio erro deles ali, de querer fazer algo, porque muitas vezes nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, mas nós precisamos entender o tempo, e entender que o que Deus fala, Ele cumpre e Ele faz, e não será do nosso jeito, mas do jeito dEle. E aí vem Ismael, e você, não temos tempo para isso, mas vem todo um transtorno ali, e Deus está dizendo, não, vai ser através de Sara, a ponto do anjo do Senhor aparecer ali e dizer, e ela chegar a dar risada, como ela sendo avançada de idade iria ter um filho. E o Senhor disse, no próximo ano vai ter. E assim se cumpriu, irmãos, nasceu Isaac. E aí, quem sabe, você observa e diz, pronto, nasceu Isaac, pronto, vai ser através dele. O menino não já havia nascido? Pronto. Ele já alcançou todos os seus bens. Está avançado em idade. Está com intimidade com Deus o tempo todo. Deus cumpre agora e vem o filho, Isaac. Pronto. Está resolvido, mas não. Por quê? Porque para que essa promessa se cumprisse, eles precisavam permanecer na mesma via, a mesma trajetória e o mesmo caminho. Porque você vai ver que lá na frente, precisou de Abraão, por intermédio do próprio Deus, e você, se você for ler a história, você vai ver que precisava de uma mulher para esse menino, para que se multiplicasse. Mas essa mulher não era qualquer mulher. Era alguém separado, escolhido pelo próprio Deus, para que viesse acontecer ali essa nação. Por quê? Porque Deus está separando um povo através desse homem, por nome Abraão. Então entenda que não era tão somente porque já nasceu o menino, que já estava ali tudo acabado, já resolvido. Não. Ele disse, eu não tenho filho, mas nasceu o menino. Mas pelo menino ter nascido, precisava também caminhar ainda de acordo com os estatutos do Senhor, de acordo com o que Deus estava falando. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes Deus nos promete algo, e esse algo vem para as nossas mãos, e nós alcançamos ele, e aí nós muitas vezes nos saímos dessa via, a qual Deus quer dizer, permanece na via, independente de ele já ter cumprido, mas existe algo que você precisa entender, um cuidado de permanecer na mesma via, no mesmo caminho, para poder prosseguir. Não é uma vez que já se cumpriu, assim como o menino nasceu, que deveriam agora abrir mão. Já observou que muitas vezes as pessoas querem uma bênção do Senhor, e quando essa bênção vem, cadê fulano? Cadê ciclano? Passou para uma outra via. E quando nós observamos a trajetória de Abraão, isso é importante. Porque existia o cuidado com o menino. E o que eu acho interessante é que ele vem, toda essa dificuldade para ter esse filho, já estava desacreditado. E quando vem ter o filho, Deus aparece e diz, agora sacrifica o menino. E aí o texto diz, Deus tentou a Abraão. Mas esse tentou é a fé de Abraão. A fé está em quem? Em Abraão. E ele diz, agora pega o menino e vai para um monte que eu vou te mostrar. Segue. Irmãos, é algo extraordinário, porque Abraão ele vai percorrer aproximadamente 80 quilômetros. O texto diz que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ele sai em meio a uma direção que Deus está falando. E ele diz, eu vou te mostrar onde vai ser o lugar que tu vai oferecer. E ele sai. E leva o menino. Ele leva o cutelo ali, leva o fogo, leva a lenha. A ponto do menino questionar e dizer, pai, tem a lenha, tem um cutelo, mas e o carneiro? E ele diz, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro, aquele homem já crendo. Então observe que ele leva ali, você precisa entender que o que Deus queria não era Isaac, mas Deus queria que ele sacrificasse o seu filho no seu próprio coração. E é por isso que Tiago vai dizer, Tiago capítulo de número 2, versículo 21 diz, porventura Abraão nosso pai não foi justificado pelas obras,
quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Então entenda, Deus conhece o nosso coração, mas é necessário uma obra a ser realizada para que venha mostrar realmente essa fé. E me faz lembrar de Pedro, onde Deus diz, Jesus aparece para ele: tu me ama, Pedro? Ele diz: eu amo. Pedro, tu me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, mas tu me ama mesmo? Ei, de boca é muito fácil dizer que tem fé. De boca é muito fácil dizer que é cristão. De boca é muito fácil dizer que faz parte de um grupo separado que vai para o céu. Mas Deus está dizendo: e cadê a obra? Aí ele diz para Pedro: tu me ama? Então pega minhas ovelhas e apacenta. Tu me ama? Então pega e vai cuidar. Obra. Então pega e cuida. E aí nós vamos ver ele levando esse menino. E ele vai realmente sacrificar e entregar. Mas antes nós vamos ver, pela conversa, pelo que sai da boca de Abraão, ele dizendo: ei, levou 2 homens, o jumento disse: ficai aqui, que eu vou lá, mas eu volto. Nós vamos subir, mas vamos voltar. Ele está dizendo: eu e o menino vai sacrificar, mas vamos retornar. Porque ele sabia que aquele que havia dado o filho era fiel e era poderoso para ressuscitar, ainda que ele sacrificasse. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não queria tomar o menino, mas ele queria ver a fé de Abraão. Foi provada ali, sabe por quê? Para ver se realmente ele estava firmado em liderar uma nação, em ser pai de uma nação, para ver se realmente ele ainda estava atento ao que Deus havia prometido. Não era apenas porque o menino havia nascido que deveria deixar, agora deixa por aí. Como Deus criou batata, que o povo diz aí, não é um ditado? Não, ele precisava cuidar. E ele sacrificou aquele menino no coração. Deixa eu te fazer um questionamento, não precisa responder, mas pense consigo. Você está disposto a sacrificar aquilo que tanto você ama? Por obediência ao Senhor? Porque muitas vezes a obediência que Deus vai exigir da minha e da tua vida é sacrificar muitas coisas que têm atrapalhado o percurso em meio à trajetória. E muitas vezes pode ser até uma amizade necessária a sacrificar. E muitas vezes pode ser sacrificar alguma coisa, porque aonde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. E Abraão mostrou onde estava o tesouro dele. Era em amor ao Deus que chamou ele. Era em amor a obedecer ao Deus Todo-Poderoso que prometeu e cumpriu todas as coisas que havia prometido para ele. E ele diz: ei, não faças nada no menino. Não estenda a mão. E o texto diz: porquanto agora eu sei que teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Por quê? Porque era o filho da aliança. Ismael era filho de Abraão também. Mas o filho da aliança, o filho da promessa era Isaque. E você precisa entender que o sacrifício de Abraão foi um anúncio profético do sacrifício do Filho unigênito, do sacrifício de Cristo Jesus para salvar toda a humanidade. Ele está dizendo: ei, ele sacrificou o próprio Filho. Ele realmente será o pai de grande nação. Ele realmente está habilitado para cuidar, para ser o pai de nações, para ser proclamado até os dias de hoje. Somos eu e você também, descendentes de Abraão, a qual Deus para um povo e diz: é através dele. E ele está fazendo aqui um ato profético, apontando até mesmo os 3 dias de caminhada para esse monte, apontando para Cristo Jesus, porque o Antigo Testamento ele se completa no Novo Testamento e tudo aponta para Cristo. O sacrifício de Isaque apontava para Cristo e ele vai dizer: deverás te abençoarei e grandiosamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos.
e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E Deus vai cumprir. Sara vai morrer, mas ele vai separar uma mulher. Vai preparar este homem que ele achou que iria herdar, e ele diz, vai. Faz um pacto com aquele homem, uma aliança, e diz, vai lá, porque Deus vai direcionar. E assim aconteceu, Rebeca estava lá, e aquele homem diz, Senhor, Deus de Abraão, do meu Senhor. Ele faz ali uma oração e diz, Senhor, aquela que vim a dar água para esses camelos, essa que seja a moça. E quando eles se aproximaram ali, próximo das águas, deixa eu te dizer uma coisa, essa mulher estava preparada, essa mulher estava ali, atendeu aquele homem de bom grado e deu água para ele, se prostrou conforme ele havia orado no Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, ela deu água para todos os camelos daquele homem. Agora, não temos tempo para isso, mas se você olhar, quantos litros de água um camelo bebia? E quantos litros de água aquela mulher pegou para dar para o camelo? Porque o Deus não procura quem está desocupado, irmãos. Ele procura quem tem compromisso. Ele procura quem realmente quer alguma coisa para fazer. Quer realmente andar com Ele, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós fomos comprados a preço de sangue. Quando Deus apareceu a Abraão, ele diz, Abraão, vou te mostrar como uma aliança, um pacto, que todos da tua casa devem circuncidar. Até mesmo os comprados, os de fora, que eram comprados por dinheiro para trabalhar para Abraão. Porque naquela época eles compravam mesmo os escravos. E ele diz, se foi Abraão que comprou, quem é o dono? Abraão. Aí ele diz, todos têm que se circuncidar. É o pacto da minha aliança. Só que agora, quando Jesus vem, ele vai morrer por toda a humanidade. E Paulo, ele vai escrever algo extraordinário. E você precisa ver esse texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Versículo 14. Diz assim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreram e ressuscitou. Aqui está dizendo, ei, se Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Morreram para quê? Para Cristo. Para que aqueles que por eles morreram, ressuscitaste. Logo que Jesus, ele vai à cruz e ressuscita, e alguém confessa a Cristo, esse alguém está morrendo para si e está ressuscitando para Cristo. Então deixa eu te dizer uma coisa, se eu e você somos comprados a preço de sangue, então eu não posso dizer como será a minha trajetória, eu não posso dizer como é que eu vou fazer, mas sim como Abraão, Deus dizendo, é desse jeito, é dessa forma, se é que você foi comprado a preço de sangue, se é que você crê no sacrifício de Jesus. Porque se eu compro alguma coisa e tomo posse, quem tem o comando sou eu que comprei. Se Cristo te comprou, se você é de Cristo, você precisa observar quem é que está prevalecendo. Porque eu nunca vi a criatura querer dizer para o Criador como é que tem que ser. Se é verdadeiramente um cristão, se temos que abrir a boca e dizer que somos cristãos, é necessário observar se realmente nós ressuscitamos com Cristo, se realmente somos cristãos de verdade. Porque não basta falar. Porque se fosse assim, Abraão tinha só falado. Mas foi preciso sacrificar no coração. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Tiago, ele vai dizer, não diga que de Deus é tentado. Não diga que de Deus está sendo provado, porque ele não tenta ninguém.
E aqui é provado o quê? A fé. A sua fé vai ser em todo o tempo provada. E ele diz, mas por que que vem as tentações? Por conta dos seus próprios desejos. É por isso que virá as tentações. Por isso que virá as provações. Por conta dos seus próprios desejos. Então observe que no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 4, vai nos dizer assim. Êxodo, capítulo de número 16. Versículo de número 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Aqui Deus está dizendo, o povo saíram do Egito, estão em uma transição, em um percurso para uma terra prometida. E aí Deus diz, ei, não tem alimento aí. No deserto não tinha alimento. Ele diz, eu vou enviar o maná do céu. E cada dia o povo irá pegar a sua porção e irá comer. Porque no outro dia eu vou mandar mais. E eu vou fazer dessa forma para que eu veja se andam em minha lei ou não. Sabe o que acontece aqui? Deus envia. Mas sabe o que o povo estava fazendo? Eu vou guardar aqui um pouquinho. Porque pode amanhã não cair. Mas quem havia dito foi quem? Deus. E ele diz, Moisés, para que eu veja se andam na minha lei ou não. Irmãos, foi muita gente. Guardava, sabe o que acontecia no outro dia? Bolorada. Porque Deus já havia dito. É Deus tentando o povo ou é a fé sendo provada? Para entender se eles estavam realmente dispostos a ir a uma promessa de Deus. E o questionamento de Deus é realmente, você está disposto a alcançar as promessas dele? Mas você está na via certa? Está no percurso certo? Está seguindo as ordenanças dele? Esse é o que nós precisamos questionar todos os dias. Porque muitas vezes você não vai ver ou ter a resposta que você quer no hoje. Mas existe algo que Deus falou anteriormente e você precisa guardar. Foi isso que Abraão fez. Cuidado, irmãos, para a gente não estar querendo colocar Ismael na frente de Isaac. Do nosso jeito. Êxodo 20:20 nos diz assim também. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Vamos ler do 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Quando Deus se apresenta ali, que o povo ouve os trovões, ouve aquele barulho, eles dizem, ei, não, Moisés, fala tu conosco. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando a gente quer viver do nosso jeito, viver da nossa própria forma, quando a verdade vem, o maior desejo que nós temos é de correr, é de se afastar. Por quê? Porque eu estou vivendo do meu próprio jeito e a verdade vai confrontar o erro, a verdade vai confrontar a mentira. E é por isso que tem gente que... Aí não, Moisés, até aqui tá bom. Até aqui tá bom. Já percebeu que tem gente que quer controlar? Eu não gostei dessa mensagem, não. Eu vou para outro lugar. Mas deixa eu te dizer, enquanto não ficarmos na verdade, não vai vir um fruto, não vai vir promessa. E se não se atentar, nem entra em terra prometida e perde tempo nessa terra. Lembra? Onde é que tu tá, Adão? Não, vi a tua voz e temi. Era por isso que o povo temeu. Não, vem Moisés falar conosco.
O povo não queria ter intimidade. E deixa eu te dizer, não é diferente de hoje. Os povos querem ora por mim, faz por mim, porque é melhor. Fala alguma coisa que eu devo fazer que é melhor. Mas Deus está dizendo, eu quero ter um relacionamento face a face. Para você não se embaraçar com Ismael aí na frente. Veja o que diz Deuteronômio 8:2. Para a gente finalizar e orar. Deuteronômio capítulo 8. Versículo 2. Diz assim. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Sabe o que é isso aqui? O povo que não tiveram fé de entrar na terra prometida. E o povo agora ficaram 40 anos arrodeando. Eu não sei se você já teve a experiência de vivenciar algo e o tempo passar e você... Peraí, eu já passei nessa fase aqui. E você observar que não saiu do lugar, está do mesmo jeito. Porque o texto diz, para saber o que estava no teu coração. O povo ficou 40 anos no deserto, por conta de consequência dos outros que não creram que iria adentrar na terra. E só vai entrar Josué e Caleb e uma outra geração nova. Porque não estavam com fé para adentrar nessa terra prometida. E nós precisamos entender qual é verdadeiramente nosso tesouro. Se verdadeiramente é Cristo. Se verdadeiramente nós queremos trilhar esse caminho. Porque não existe, irmãos, meio termo. Não existe meio termo para prosseguir esse caminho. Ou nós nascemos verdadeiramente, ou escolhemos verdadeiramente o que nós queremos. Por quê? Porque você vai ver que vai vir Jesus e o povo não vai crer em Jesus. Jesus vem para um povo e o povo não crê. A ponto do próprio Jesus diz, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Deus não falou para Abraão, quando ele sacrifica Isaac, dizendo, isso aqui está apontando para algo. Isso aqui é algo, eu te separei. Eu te separei, Abraão, porque está vindo aí o meu filho, eu vou entregar por conta do teu povo, da geração que vai vir de ti. E deixa eu te dizer uma coisa, não está escrito, mas eu vou te mostrar que Deus falou para ele. Porque em Gênesis capítulo 18... Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas em capítulo 18 do Gênesis, versículo 17, se você puder ler, diz assim. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra. Ele diz, eu vou ocultar para Abraão? Ele vai destruir Sodoma e Gomorra, mas vai primeiro avisar a Abraão. Abraão é tido como um amigo de Deus. E Jesus diz, ei, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Porque Deus falou e ele creu, mas o povo estava ali para receber as promessas e não estava acreditando, não estavam dando crédito no que o Espírito de Deus estava falando. Aí vamos trazer para o cenário de hoje. Está diferente? O povo duvidando da autoridade da palavra de Deus. Nem os demônios duvidam da autoridade da palavra de Deus. Mas a verdade está sendo falada. Os instrumentos de Deus estão abrindo a boca e estão falando. Basta você observar e ouvir o que o Espírito de Deus está falando. E se atentar para prosseguir essa caminhada, para conquistar o que Deus tem para a tua vida, irmãos. O que Deus tem é bem melhor do que nós pensamos e estamos querendo.
desejando. Ei, vamos deixar esses nossos desejos de lado e prosseguir para o melhor de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, irmãos. Ei, é noite de nós observarmos o que verdadeiramente nós temos que sacrificar e mostrar a Deus: eu te entrego isso aqui, eu fecho isso aqui, essa brecha, e prossigo. E prossigo. Ei, quem é que está do teu lado, te ajudando, te aconselhando? É para você prosseguir o caminho de Deus? É para você prosseguir essas promessas de Deus? Ou é para prosseguir o desejo mundano? Nós precisamos sacrificar muitas coisas, porque o texto é claro, Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde é que está o teu tesouro, irmão? Onde é que está o nosso tesouro? Porque Hebreus vai dizer, vou ler esse texto e vamos finalizar. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes você diz, é o inimigo. Tá travado, é o inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes é só a tua fé sendo provada. E o inimigo não tem nada a ver com isso. Me faz lembrar de quando Jesus está pregando por uma multidão e diz, pronto, agora vão e dão comida a eles. Vai vocês e compram comida. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus já sabia o que ia fazer. Sabe o que era que Jesus queria? Ver qual era a atitude. João 6, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. Isso aqui era testando a fé dele. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Rabás, tequei, rendom de carraçou. Ei, Deus sabe muito bem o que vai fazer ao meu e ao teu respeito. Mas ele está só esperando uma atitude sua. Semente tem poder. Vá olhar a história de Ismael e veja quem se tornou esse homem. Mesmo por conta de um erro que eles fizeram, uma atitude errada de não crer que iria ser através de Sara. Mas fazia parte de uma promessa. Fazia parte de Abraão. Ele foi escolhido para produzir e dar fruto. Você foi escolhido e escolhida para dar frutos. Para dar frutos e fazer a diferença. Basta tão somente a gente observar o que a gente vai colocar no altar hoje. Colocar diante do Senhor. Porque Isaías diz, eu me coloco diante como um sacrifício vivo diante de ti. Isaías saiu dali diferente. Hoje é noite da gente sair daqui diferente. Chega desse negócio de bater culto, bater ponto. Mas é noite da gente sair diferente e ser cristão de verdade. É tempo de nós chegarmos e ter tanta coisa para falar e estar pedindo ao pastor realmente oportunidade para testemunhar o que está acontecendo lá fora. Ei, irmãos, vamos parar com esse negócio, ore por isso, ore por aquilo, amém, nós temos que orar, interceder, mas está chegando um tempo a qual Deus está esperando, eu e você dizer, pastor, me dê um tempo, porque aconteceu algo extraordinário lá fora, e eu preciso lhe contar. Ei, é tempo da gente ser crente de verdade, é tempo Deus está querendo que você mostre se realmente é o tesouro é Ele, se realmente é Cristo, porque está chegando um tempo de um grande avivamento nessa terra. E eu e você vai fazer parte. Ei, não fica de fora não, irmãos. Não fica preocupado com desejos, com coisas que vão ficar aqui. Que a traça vai
destruir. Ei, vamos escolher guardar tesouros para o céu, irmão. O que é para tu alcançar, Deus vai fazer você chegar até você. Não para com esse negócio de tentar buscar as coisas do seu jeito, irmãos. Para a gente não sair da via. Para a gente não sair do percurso. Não sair dos trilhos. Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus.